Enquanto você dorme, eles vigiam o escuro. Mas o que fazer quando você percebe que não está sozinho? De passos em corredores vazios, a sussurros na frequência do rádio. Estes são relatos reais e perturbadores de vigilantes noturnos. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Sou o César, tenho 25 anos. Inicialmente eu não queria falar sobre o ocorrido. Porém, depois do que eu vivi, creio que tem muito mais dessas histórias por aí, mas que ainda não foram contadas. Esse foi meu primeiro emprego na área. Fui mandado para um posto um pouco afastado da cidade, cerca de 15 quilômetros, uma pequena empresa no ramo alimentício, poucos funcionários e somente eu de vigilante. Passei 3 meses fazendo a segurança do lugar durante o dia. Tudo tranquilo, nada demais. E sinceramente eu gostava do trabalho, do ambiente, das pessoas. Tudo muito tranquilo e nunca notei nada diferente do habitual. Correspondências, dúvidas de transeuntes, enfim. Porém, após a experiência, de 3 meses, fui remanejado para o turno da noite. Na primeira noite fiquei ligado em tudo. Observava todos os corredores com o olhar atento, olhava o pátio exterior a cada 5 minutos. Mas depois da primeira semana, confesso que relaxei um pouco. Fazia tudo no automático. No intervalo entre as rondas eu dava uma cochilada. Afinal, nenhum dos vigilantes dos outros turnos tinham me falado sobre qualquer ocorrência fora do comum naquele lugar. Numa certa noite, após uma ronda, eu sentei novamente para tirar um breve cochilo, até que ouvi um som, como se fosse um assobio. Bom, eu levantei da cadeira e olhei pela janela. Não vi nada demais, então ignorei. Continuei para meu sagrado cochilo. Ao fundo eu escutava os flashbacks dos anos 90 na rádio, até que uma interferência no som me acordou. Um chiado que nunca escutei antes. Pensei que poderia ser a bateria acabando, mas ainda estava com 73%. Troquei a rádio e o chiado continuou. Reiniciei o celular. Ele ligou normalmente e coloquei na rádio de novo. Escutei outro assobio. Confesso que desta vez eu arrepiei. O som não veio do fundo do terreno como antes, mas agora parecia que estava bem mais perto. Eu hesitei em olhar a janela mais uma vez. Esperei uns 2 minutos para ver o que poderia ser. A música que estava tocando na rádio me acalmou um pouco. Era Ana Júlia, dos Los Hermanos. Tomei coragem e olhei novamente a janela. Não havia nada. Pensei comigo mesmo. Deve ser coisa da minha cabeça. Às vezes a falta de sono faz a gente imaginar coisas. 15 minutos depois estava na hora de fazer a ronda. Saí da guarita e tranquei a porta, como de costume. Passei por dentro do galpão principal, tudo normal. Passei pelos corredores que dão acesso às salas administrativas. Tudo ok como sempre. Saí da área interna. Fui checar o estacionamento. Normal. Fui para o fundo do terreno. Senti um ar gelado. Mas até aí nada demais. Fui caminhando cada vez mais para o fundo, que não era muito bem iluminado. Perto do muro direito, embaixo de um pé de manga bem grande, vi uma figura. Parecia uma pessoa. Um homem de estatura média, com um moletom escuro e capuz. Eu travei na hora. Fiquei uns 10 segundos vendo aquela criatura me observar. Eu não tive forças para agir como manda o protocolo. Eu apenas me virei e corri o mais rápido possível. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, com a voz bem ofegante. Me tranquei no banheiro da guarita. Poderia ser somente um ladrão, mas quem em sã consciência ficaria observando um guarda armado? E quando lembrei do assovio, senti um frio tremendo na espinha. Naquele momento me dei conta de que aquele cara, ou seja lá o que for, estava na janela me olhando. Quando a polícia chegou, nós fizemos a ronda, não achamos nada, nem rastro. Eu relatei tudo no livro de ocorrências, liguei para meu supervisor e expliquei a situação. Ele chegou enquanto os policiais coletavam as informações necessárias e preenchiam o relatório deles. Eu ainda estava bastante assustado e pedi para ir embora. Demorou umas 2 horas para que o outro vigilante chegasse. Cheguei em casa naquela noite e não consegui mais dormir. Liguei todas as luzes e deixei a TV ligada para não me sentir sozinho. Quando o dia amanheceu, eu pedi transferência de posto. Era mais longe da minha casa, mas é um lugar mais movimentado.
Estou pensando em deixar a profissão. Ainda penso naquela noite. Sinto que tive sorte de que nada aconteceu. Às vezes penso se tudo isso não era coisa da minha cabeça, mas foi tudo muito real. O rádio, o assovio. Enfim, esse é meu relato. E se tem uma coisa que eu aprendi com isso, é que as madrugadas escondem muito mais segredos do que a gente pode imaginar. Me chamo Lucimar Ferreira. Sou vigilante há pouco mais de 8 anos. Já vi bastante coisa nessa profissão, mas teve uma que me lembro exatamente até hoje. Trabalho fazendo a segurança de um posto de combustíveis na beira de uma rodovia, com uma grande conveniência e parada para descanso de caminhoneiros. O lugar é bastante agitado, mas assim como em qualquer posto, durante a madrugada, o movimento cai bastante, e nesses horários aparece de tudo: gente bêbada arrumando confusão, mendigo querendo dormir no banheiro do posto, e eu tenho que lidar com tudo isso. Em mais uma madrugada de serviço, que parecia ser uma noite bem tranquila por sinal, vi uma caminhonete velha encostando. Um senhor de mais ou menos 60 anos de idade saiu da caminhonete e abriu a porta para uma jovem de uns 20 anos de idade. No curso de vigilantes, nós aprendemos a observar padrões suspeitos, e aquela cena parecia muito um desses padrões. A garota estava totalmente desconfortável. O senhor a pegou pelo braço e disse algo nos ouvidos dela, o que a fez caminhar com ele. Mas o medo era perceptível na postura da garota, cabeça baixa, passo arrastado. Eu estava parado ao lado da porta de entrada da conveniência. Eles entraram e o velho assentiu com a cabeça. Ele estava um pouco nervoso. Não consegui ver o rosto da garota, porém eles caminharam para o balcão e pediram 2 salgadinhos, um refrigerante de lata e um chiclete. Passaram por mim novamente e estavam caminhando para o carro, porém algo dentro de mim me dizia que aquela situação não era normal. Chamei o senhor. A garota parou por um segundo. O velho a puxou novamente para continuar andando. Eu me apressei e corri até eles e perguntei se estava tudo bem. Ele balançou a cabeça com sinal de sim, porém a garota disse que queria ir ao banheiro. Vi a cara de frustração dele. Indiquei o caminho. Ele continuou segurando a garota até a porta do banheiro. A intenção dele era entrar com ela, porém eu o barrei. Ele disse que poderia ter algo ali. Eu o respondi que o lugar era seguro, e eu estava ali exatamente para isso. Ele se sentou em um banco perto do banheiro, esperando a garota. Eu mandei mensagem para a Olivia, a caixa da conveniência, para ir no banheiro ver se a garota estava bem. Ele foi depressa. Alguns segundos depois, ela mandou uma mensagem dizendo para ligar para a polícia. Não hesitei e acionei o apoio de uma viatura o mais rápido possível. Depois de uns 2 minutos, o velho começou a ficar inquieto e foi em direção ao carro. Eu fiquei em alerta, pois ele poderia ter uma arma e não me aproximei. Para a minha surpresa, ele só ligou o carro e foi embora. Infelizmente, não consegui contê-lo ali até a chegada da polícia, mas não poderia arriscar levar um tiro. A polícia chegou, e eu expliquei a situação, e eles conversaram com a menina. Me perguntaram mais informações sobre o carro. Não gravei a placa. Com tudo acontecendo, confesso que nem lembrei disso. A polícia levou a garota. Fiquei apreensivo de que o velho poderia voltar ao posto, e desta vez, sim, armado. Porém, nunca mais vimos sinal daquele velho. No outro plantão, perguntei a Olivia se a garota tinha explicado algo. Ela me disse que não, só disse para chamar a polícia, e ficou calada até eles chegarem. Nunca mais ficamos sabendo da garota. Há momentos em que o instinto fala mais alto, e esse foi um deles. Nunca iremos saber o que aquele homem iria fazer com a garota. Felizmente ela conseguiu escapar.
Meu nome é Marcos Antônio Ribeiro. Tenho 46 anos e trabalho como vigilante patrimonial há 17 anos. Durante esse tempo, já fiz segurança em supermercados, condomínios, indústrias e galpões. Quem trabalha nessa profissão aprende cedo que a noite transforma qualquer lugar. Um prédio comum durante o dia pode parecer completamente diferente quando você está sozinho, depois da meia-noite. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou coisas sobrenaturais. Sempre dizia aos colegas que todo barulho tem uma explicação. Se uma porta bate, é o vento. Se alguma coisa cai, provavelmente foi a estrutura do prédio ou algum animal. Eu sempre procurei manter a cabeça fria, porque um vigilante assustado acaba tomando decisões erradas. Mas teve uma noite que mudou completamente a forma como eu enxergava meu trabalho. Na época, eu já fazia 5 anos que trabalhava no turno da noite em um antigo centro de distribuição de equipamentos hospitalares, localizado na periferia de uma cidade do interior de São Paulo. Era um galpão enorme, construído no fim dos anos 90. O lugar tinha corredores intermináveis, prateleiras de aço com quase 10 metros de altura e um depósito de arquivos antigos que praticamente ninguém visitava. Depois que a empresa mudou suas operações para outro endereço, boa parte do prédio ficou vazia. Meu expediente começava às 7 da noite e terminava às 7 da manhã. Naquela quarta-feira, o tempo já dava sinais de que seria uma madrugada complicada. O céu estava completamente fechado, o vento soprava com força e uma chuva fina caía sem parar desde o fim da tarde. Assim que assumi o posto, conferi o rádio comunicador, testei minha lanterna e fiz a primeira ronda pelo terreno. Lembro perfeitamente da sensação daquele momento. A água escorria pelo asfalto rachado do estacionamento. Os refletores iluminavam apenas pequenos trechos do pátio, deixando enormes áreas completamente escuras. O vento balançava as árvores e fazia as chapas metálicas do telhado estalarem. Cada som parecia ecoar por todo o terreno. Mesmo assim, tudo parecia normal. Voltei para a guarita, preparei um café e comecei a preencher o livro de ocorrências. Foi quando ouvi o primeiro som. Toque. Levantei a cabeça na mesma hora. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pensei que pudesse ser alguma chapa metálica se movendo com o vento. Continuei escrevendo. Então ouvi de novo. Toque. Dessa vez o som parecia mais forte, mais próximo. Não era um estrondo. Também não parecia algo caindo. Eram 3 batidas lentas, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos em uma porta de madeira. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta. Não era exatamente medo. Era aquela sensação que todo vigilante conhece quando percebe que alguma coisa saiu da rotina. Peguei a lanterna, prendi o rádio no ombro e saí da guarita. Assim que coloquei o pé do lado de fora, senti um arrepio. A chuva havia diminuído e o silêncio era tão intenso que eu conseguia ouvir o som das minhas próprias botas afundando nas pequenas poças d'água. Enquanto caminhava em direção ao galpão, eu tinha a estranha impressão de que alguém me observava. Olhava para um lado, depois para o outro, iluminava cada canto com a lanterna, mas não via absolutamente ninguém. Mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. Continuei andando em direção ao galpão, tentando manter a calma. Depois de tantos anos trabalhando como vigilante, eu aprendi que o pior inimigo da gente é a imaginação. Quando você está sozinho durante a madrugada, qualquer sombra parece uma pessoa. Qualquer estalo parece um passo. Por isso, eu sempre repetia para mim mesmo: observe primeiro, tire conclusões depois. Mesmo assim, naquela noite,
Era difícil ignorar o que eu estava sentindo. Assim que entrei no galpão, a temperatura parecia ter caído alguns graus. O cheiro de ferrugem, poeira e papel velho tomava conta do ambiente. Minha lanterna iluminava apenas uma pequena parte do caminho, enquanto o restante permanecia mergulhado em uma escuridão tão profunda que parecia engolir a luz. As prateleiras metálicas formavam corredores longos e estreitos. Algumas caixas antigas ainda estavam empilhadas nos cantos. O silêncio era absoluto, até que ouvi novamente. Toque. Dessa vez eu tinha certeza de que o som vinha do fundo do prédio. Apertei o botão do rádio. Base, aqui é o Marcos. Estou verificando um possível acesso não autorizado no galpão principal. Câmbio. Só ouvi estática. Tentei outra vez. Nada. A tempestade provavelmente estava interferindo na comunicação. Respirei fundo e continuei. A cada passo, meu coração acelerava um pouco mais. Não porque eu acreditasse em alguma coisa sobrenatural, mas porque, se realmente houvesse alguém ali dentro, eu estava completamente sozinho. Cheguei ao corredor que levava ao antigo arquivo morto. Foi quando percebi uma coisa que me fez parar imediatamente. A porta corta-fogo estava entreaberta. Aquela porta ficava sempre fechada. Eu mesmo havia conferido o trinco pouco mais de uma hora antes. Iluminei a maçaneta. Ela ainda balançava de um lado para o outro, como se tivesse sido movimentada havia poucos segundos. Naquele instante, senti um frio percorrer minha espinha. Segurei a lanterna com mais força. Empurrei a porta lentamente. O rangido ecoou pelo corredor inteiro. Do outro lado havia apenas um corredor estreito, cheio de caixas antigas e estantes vazias. Tudo parecia normal. Foi então que ouvi uma respiração. Baixa, lenta, muito próxima. Meu corpo inteiro congelou. Eu conseguia ouvir alguém inspirando e expirando lentamente. Não era impressão. Não era o vento. Havia outra pessoa ali. Desliguei a lanterna por um segundo para tentar identificar de onde vinha o som. Na escuridão, a respiração ficou ainda mais nítida. Acendi a lanterna rapidamente. Não havia ninguém. Pelo menos ninguém visível. Olhei atrás das estantes, entre as caixas, atrás de uma empilhadeira antiga. Nada. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouvi um barulho metálico atrás de mim. Virei no mesmo instante. Outra porta havia batido. Meu coração disparou. Por um segundo pensei em sair dali imediatamente. Mas abandonar o posto sem verificar também não era uma opção. Continuei avançando bem devagar. Foi quando percebi uma pequena fresta entre duas pilhas de caixas. Parecia haver alguma coisa escondida ali. Apontei a lanterna. No mesmo instante, vi dois olhos refletindo a luz. Levei um susto tão grande que dei um passo para trás. "Quem está aí?" Gritei. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Repeti a pergunta. Dessa vez ouvi uma voz muito baixa. "Não atira, por favor." Aproximei a lanterna. Era um homem. Devia ter pouco mais de 50 anos. Estava extremamente magro. As roupas estavam encharcadas. A barba era comprida e o rosto demonstrava cansaço. Ele levantou lentamente as mãos. Explicou que era morador de rua. Disse que havia encontrado uma janela aberta dias antes e começou a dormir ali porque era o único lugar onde conseguia escapar da chuva e do frio. Quando percebeu minha ronda, entrou em pânico. Ficou escondido atrás das caixas, tentando não fazer nenhum barulho. A respiração que eu ouvi era dele. As batidas que me trouxeram até ali, porém, tinham outra origem. Enquanto conversávamos, uma rajada de vento atravessou o galpão.
Uma janela lateral, cuja trava estava quebrada, abriu alguns centímetros e voltou a bater. Toque. Poucos segundos depois, toque. E mais uma vez, toque. Naquele instante tudo fez sentido. O vento produzia exatamente o mesmo padrão de 3 batidas que eu vinha ouvindo desde a guarita. Chamei a polícia militar pelo telefone celular, já que o rádio continuava sem funcionar. Quando a equipe chegou, revistamos todo o galpão. Não havia mais ninguém. Os policiais identificaram o homem e o encaminharam para a assistência social. Ele não estava armado e não havia cometido nenhum dano ao patrimônio. Na manhã seguinte, enquanto preenchia o relatório da ocorrência, fiquei pensando em tudo o que havia acontecido. Durante anos eu dizia que todo barulho tinha uma explicação. Naquela noite, descobri que eu estava certo, mas também aprendi outra lição. Nem toda explicação significa que você está seguro, porque às vezes o perigo não é um fantasma, é uma pessoa escondida no escuro, observando cada passo que você dá enquanto acredita estar completamente sozinho. Desde aquela madrugada, nunca mais entrei em um prédio vazio, presumindo que um ruído fosse apenas o vento. Primeiro eu verifico, depois eu concluo. E, sempre que alguém me pergunta qual foi a noite mais tensa dos meus 17 anos como vigilante, eu conto essa história, porque até hoje eu consigo lembrar exatamente da sensação que tive quando ouvi aquela respiração atrás de mim. E essa é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Gostou dos relatos narrados? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar as próximas histórias.